Olá, povo de Deus, graça e paz, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a oração de unidade move o céu. Eu quero basear essa reflexão no livro de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa tremenda. A oração de unidade move realmente o céu. Depois de 10 dias de oração no cenáculo, houve o movimento espiritual maravilhoso que marcou a história da igreja primitiva. Por quê? Por causa da oração de unidade do povo de Deus, da igreja do Senhor. Eu quero falar sobre os 3 moveres que aconteceu lá na igreja primitiva. O primeiro mover foi no meio da igreja. E qual foi o segredo para que este mover acontecesse no meio da igreja? Vários, se você for acompanhar o contexto aqui de Atos capítulo 2, você vai encontrar. São muitos os motivos por causa que Deus liberou este mover. Primeiro, por causa da unidade na oração. Se 2 da terra concordar, é assim que a Bíblia diz. Acerca de qualquer coisa, no céu será concordado. É assim que a palavra ensina. E tinha também no coração dos discípulos, dos fiéis, dos irmãos, havia temor, não é? Outra coisa é que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e perseverava também nos ensinos dos apóstolos. Isso aí foi o segredo para que a bênção de Deus viesse sobre a igreja. Mas veja o resultado aqui, que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Em Atos capítulo 9, versículo 31, que diz assim, 9:31 diz assim: olha, assim pois, as igrejas em toda a Judéia, as igrejas, não está falando de igreja local, as igrejas na Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então este foi o segredo, porque a igreja recebeu do céu esse mover. E todas as igrejas, não apenas uma igreja local, mas todas as igrejas tinham paz, crescia, era edificada pelos valores e princípios da palavra. Todas as igrejas andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Este foi o primeiro mover ali, depois do dia de Pentecostes, o mover no meio da igreja. E veja o segundo mover. O segundo mover foi no meio da família. Glória a Deus por isso. Quando Deus quer operar um grande milagre, Ele usa uma circunstância. E o que Deus usou aqui, na realidade, foi que Paulo e Silas foram presos por causa da pregação do Evangelho. E eles ali acorrentados, algemados e amarrados, eles louvavam a Deus. A alma estava livre. Tem muita gente que está livre andando para um lado e para o outro, mas a alma está presa. Pior do que estar confinado dentro de uma casa ou de uma cela. E eles estavam ali louvando a Deus, alegre, por ter sido digno de ser preso por causa do Evangelho. E aí, eles louvando ao Senhor, de repente, algo extraordinário aconteceu exatamente ali naquele cárcere, onde eles estavam, e tremeu, as paredes tremeram, viu? E os presos ficaram atônitos. De repente, o carcereiro que estava dormindo acordou espantado e pegou na sua espada e quis tirar a sua vida. Paulo, epa, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí, o que ele perguntou para Paulo, o que ele deveria fazer para ter a mesma paz que Paulo tinha, aquela mesma alegria que Paulo tinha, apesar de estar preso, estava louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, e não foram embora, com a oportunidade de ir embora, mas não foi, e nem deixou que os demais fossem embora. É assim que funciona. Todos ali, eu tenho certeza que foram alcançados pelo poder da palavra. Aí Paulo respondeu para ele: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o caminho, essa é a resposta. Então Deus usa a prisão de Paulo e Silas para converter famílias. É assim que Deus faz, não é? E o versículo 32 diz: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha que coisa tremenda, movimento na igreja. Agora a igreja revestida de unção, de autoridade, vai preso os discípulos, mas não abandona a fé, e ali mesmo na prisão, dando testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, e família inteira salva, família inteira liberta. É assim que funciona, gente. Movimento na igreja, movimento na família, e o terceiro movimento na cidade. Olha que coisa tremenda. E ali perto do templo havia um mendigo à porta do templo chamado Formosa. Havia um mendigo que há muitos anos estava ali mendigando, e de repente vem Pedro e João, e ele olha para aqueles dois homens de Deus e diz: dá-me uma esmola. Olha para nós, gente, pastores, homens e mulheres de Deus, discípulos, será que nós temos essa capacidade de mandar as pessoas olhar para nós? Eu te pergunto, como está o seu testemunho? Ele olhou pensando que ia receber uma grande oferta, e na verdade ele recebeu uma oferta bem grande, uma oferta maravilhosa. Nós não temos prata nem ouro, mas nós temos o nome de Jesus, que é dono da prata e do ouro. É no nome dele que nós ordenamos: levanta-te e anda. E a Bíblia diz que ele saltou e entrou no templo louvando a Deus, juntamente com aqueles dois homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia narra também que na terceira viagem missionária de Paulo, uma jovem possuída por espírito de adivinhação, ela atrás de Paulo e gritando: esse homem é servo de Deus Altíssimo, o que eles estão pregando é verdade. O espírito de engano. De repente Paulo não aguentou. Depois de alguns dias, Paulo, ele ficou realmente cheio da glória de Deus e disse: espírito maligno, em nome de Jesus eu te digo, sai dela. E ele saiu, e o espírito saiu. Deus usa a circunstância para operar milagres. E de repente, o espírito que aprisionava também Enéas, espírito de enfermidade, há 8 anos, nasceu coxo, desde o ventre da sua mãe, é assim que a Bíblia diz. E aí o homem de Deus disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Olha, queridos, e aí houve uma grande alegria naquela cidade. É o que na verdade nós estamos precisando na nossa cidade, no nosso estado, é de alegria. As pessoas estão tristes, amedrontadas, sem paz, sem alegria. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 8 de Atos. Se você for ler o contexto todo, você vai ver que pessoas eram libertas, pessoas endemoniadas, famílias restauradas, coxo era curado, cego, recebia a visão. Por isso que a cidade estava alegre, e a nossa cidade está praticamente em luto, triste, porque está faltando unidade no meio do povo de Deus nessa cidade. Nem só na nossa cidade, mas no nosso estado.
no nosso Brasil, se as igrejas estivessem vivenciando esses princípios que diz o Evangelho, nós estaríamos diferentes, principalmente aqui no nosso território, onde nós estamos. Olha o que diz o texto aqui: e havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque a igreja aprendeu a viver os princípios e valores do reino de Deus. Por isso veio o mover sobre a igreja. E quando aquele mover veio sobre a igreja começou a pregar para a família, né? Famílias foram libertas. E agora vem pessoas oprimidas pelo diabo, são libertas, e a cidade toda alegre. Por quê? Porque os demoniados não estavam mais perturbando. As pessoas olhavam para um e para outro sorrindo, né? Passava antigamente se olhar para aquele que estava paralítico, né? Naquela esquina não está mais, está andando. Aquele outro que estava drogado na cidade não é mais drogado. Agora um homem de Deus, uma mulher de Deus, a cidade toda é alegria. Ah, Deus, quando é que nós vamos ver a nossa cidade assim, Pai? É alegria. Depende dos homens de Deus, das mulheres de Deus. 3 moveres: mover na igreja, mover na família e o mover na cidade. Que coisa maravilhosa. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus aplique no nosso coração essa reflexão, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar por esse privilégio, Senhor, de poder ministrar a tua palavra. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir esse relato, Senhor, e que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, que haja mudança, Senhor, no nosso interior. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém e amém. É isso aí. Gostou? Dê um like, né? Acione o sininho aí, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus, né? Deus te abençoe, fique na paz, até o próximo, em nome de Jesus. Fique com Deus.